E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde, um dia do nada uma fresta gigante apareceu, e a aura azul que veio dessa fresta, rapidamente passou por todo o mundo. As pessoas começaram a chamar isso de mana, e a minoria das pessoas que tinham uma boa sensitividade à mana, receberam uma habilidade especial dos efeitos da mana. Essas pessoas começaram a ser chamados de despertados. Depois disso, uma tempestade de mana não mais aconteceu, a fresta no céu permaneceu. Entretanto, após um tempo, quando as pessoas haviam se ajustado à existência dos despertados, outras tempestades de mana ocorreram por todo o mundo, e também os conhecidos portais apareceram, e deles começaram a sair monstros, onde rapidamente o caos e destruição se espalharam. Desse ponto em diante, o mundo começou a passar por uma catástrofe. O nosso protagonista pensou que as coisas iriam mudar quando ele se tornou um despertado, porém ele só foi forçado a trabalhar até virar pó. Não era como ele sonhasse, que todos iriam se inspirar nele ou algo assim. Ele só não queria ter que experimentar levar uma surra ou ser roubado de novo. Ele também não queria se tornar um agressor, onde ele só queria ser capaz de usar a palavra amigo e ser chamado de um. Mas ele acredita que até isso foi um desejo grande demais, sendo apenas um despertado inútil de rank D, que riam dele sempre que ele se apresentava como um caçador. Ele sabia que iria morrer assim um dia. Entretanto, quando ele estava prestes a chegar ao fim da sua vida, ele se decide que não queria morrer dessa forma, onde se ele puder se fortalecer, onde se ele encontrar uma forma de se tornar mais forte. Apesar de ser um suporte, as coisas serão diferentes. E após tudo isso, o sistema informa que ele descobriu a primavera e realizou todas as condições para se tornar um jogador. E agora, com esse enorme poder em suas mãos, ele vai mudar sua vida completamente. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Yuslong, um poderoso guerreiro, que estava em meio de uma guerra, porém como eles estavam perdendo, Yuslong vai falar com seus chefes, mas eles apenas mandam Yuslong ir para a frente do campo de batalha que eles vão vencer. Porém ele apenas serviu de despacho para que eles pudessem fugir, e mesmo tentando um ataque surpresa, eles são massacrados facilmente. Com isso ele foi enganado pela Aliança Morin para eles sobreviverem. Quando ele era criança, seu pai falava que o esforço nunca ia trair ele, onde ele não devia esperar por milagres, mas sim ficar tentando novamente. Com isso Yuslong passou toda sua vida treinando o máximo que podia, mas ele acreditava que seu pai estava errado, pois ele se esforçou até cair de dor, porém no final ele apenas foi traído e deixado para a morte, e pouco tempo depois ele é atingido e morto. Mas logo após isso uma mensagem aparece falando que o mundo para onde ele vai, ele pode avançar com base no trabalho árduo e no número de missões que cumprir. Bem-vindo ao Morin Online. Após isso a criação de personagem é iniciada. Como um erro aconteceu, o personagem foi criado com base nas memórias do jogador. Após isso Yuslong acorda em outro local, onde ele se depara com seu pai. Pouco tempo depois ele descobre que voltou para quando era criança em um mundo refeito pelo sistema de acordo com suas memórias. E agora Yuslong vai começar do início novamente com todas suas memórias da sua outra vida, e com a ajuda do sistema ele está decidido que vai mudar tudo e consertar todos seus erros, e também ficar muito mais forte, pois esse mundo diferente do seus esforços fazem valer a pena. Nesse próximo mangá a história se passa em um mundo onde um dia tudo mudou quando um portal apareceu. Após isso uma variedade de monstros de outra dimensão começaram a atacar. Para a sorte da humanidade, surgiram os humanos com habilidades com a capacidade de subir níveis como os jogos. Eles eram os únicos capazes de enfrentar essas criaturas. Após isso eles ficaram conhecidos como aventureiros. Eles podiam escolher suas próprias classes e estilo de combate. O nosso protagonista escolheu uma classe com afinidade com velocidade e a classe de ladrão. Com isso ele conseguiu acumular bastante experiência, e assim escalar até os ranks dos aventureiros mais fortes. Algumas pessoas começaram a chamá-lo de o deus da espada veloz, porém anos após anos os desastres dos portais só piorava, e como tinha que dar o seu máximo para proteger o mundo, lutando nas linhas de frente, mas ele acaba sendo expulso da vanguarda, isso porque o nível dos monstros aumentava e ele não era mais capaz de acompanhar, e como ele não possuía nenhuma habilidade de suporte, só era um obstáculo para seu grupo, onde a guilda está pensando até em remover ele dos aventureiros. Enquanto seu antigo grupo conquistava várias coisas, ele só podia assistir agora, sendo humilhado por todos. E foi neste momento que ele percebeu que escolheu sua classe errada, e para piorar a sua cidade é atacada quando sua antiga equipe estão em outro país. Mesmo assim ele decide ir sozinho, com o objetivo de ganhar tempo para as pessoas evacuarem outro aventureiro forte chegar. Após uma intensa batalha e como acaba sendo atingido, quando ele acreditava que chegaria ao seu fim, ele acaba conseguindo um item de
grau mítico capaz de voltar 10 anos ao passado, mas se ele for usado desaparecerá de todas as linhas do tempo. Antes de morrer ele usa o item, e após abrir seus olhos, novamente ele realmente conseguiu voltar no tempo. Antes dele escolher sua classe, com seu conhecimento de todos esses anos, ele consegue uma classe oculta, se tornando usuário de gravidade, sendo a classe mais forte no futuro. E agora Ikuma vai partir em uma nova jornada em busca de ficar muito mais forte do que antes para assim não ser mais descartado e lutar na linha de frente em busca de salvar toda a humanidade. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Kim, um jovem estudante universitário de 20 anos, que trabalha de meio período em um mercado. Porém isso era muito entediante para ele, onde ele fazia a mesma coisa todo dia. Mas um dia uma grande explosão acontece quando ele sai para fora para ver o que estava acontecendo. Ele se depara com um enorme monstro, e não só isso, a cidade inteira está cheia de monstros por todos os lados. Rapidamente ele tenta fugir de tudo isso, mas quando estava correndo o monstro o ataca, e com isso ele acaba perdendo suas pernas. E quando estava prestes a morrer aparece uma mensagem do sistema falando que o programa de despertar humano estava ativando. Logo após isso ele é transportado para outro local com seu corpo completo, e ele recebe outra mensagem com saudação jogador, bem-vindo à área de despertar. E com isso o teste começa, onde ele tem que enfrentar um enorme monstro, e sua missão é apenas acertá-lo, não importa se causar dano ou não. Porém ele é rapidamente morto e o teste reseta, mas ele consegue ver seu outro corpo massacrado ao seu lado, e novamente ele acaba sendo morto e o teste é resetado toda vez que ele acaba morrendo, e logo ele acaba descobrindo que após despertar suas habilidades e acertar esse monstro o teste será encerrado, e ele será enviado de volta à realidade. E nesse teste ele pode morrer quantas vezes quiser, que seu corpo será regenerado sempre. Pouco tempo depois ele consegue despertar sua habilidade e se tornar um jogador, e finalmente ele consegue acertar o monstro e completar o teste. Porém logo após isso várias mensagens de erro aparecem, e também outra falando que ele não pode sair da área de teste, e logo após isso o teste é resetado novamente. E após 100 anos suas memórias já estavam sumindo, porém seus status só aumentavam cada vez mais, e após 3.000 anos seu nível de poder chegou ao extremo, onde ele foi capaz de quebrar a dimensão em que estava e vir para seu mundo, onde se passaram apenas 10 anos. Mas a batalha acabou de começar, onde ele voltou para seu mundo com o nível máximo, e sua missão agora é aniquilar todos esses monstros, e com isso restaurar o mundo como era antes. Para terminar ficamos com esse mangá, onde a história segue com o protagonista, conhecido como Jihong, um jovem que um dia misteriosamente é transportado para outro local. Ao chegar lá ele percebe que tem várias pessoas que também vieram parar nesse local. Pouco tempo depois uma estranha criatura aparece e fala que é o guia do jogo, e agora eles estão na dungeon, pois foram convidados para o jogo. Porém alguns não aceitam o que está acontecendo e começa a reclamar. Inicialmente Jihong estava acreditando que era apenas um sonho, mas após o instrutor falar a primeira regra do jogo, onde sempre deve respeitar o guia e rapidamente massacrar o cara que estava reclamando, ele começa a acreditar que esta é a sua nova realidade. Logo após isso o guia fala que se ignorarem as regras serão mortos, e a próxima regra é que eles têm que sobreviver a essa fase e encontrar e matar o boss para ir para o próximo local para que eles possam encontrar a saída. Jihong, por ter uma classe de suporte, não pode ajudar muito nas batalhas. Com isso alguns dos seus companheiros acham que ele é um fardo, mas um dia o seu grupo acaba encontrando armadilhas muito perigosas, e enquanto fugia Jihong acaba caindo em uma dessas armadilhas e acaba tendo um ferimento fatal. Após ver seu estado seus companheiros acabam fugindo, deixando ele lá para a morte. Quando ele está prestes a ser morto, seu grupo mata o boss, e quando o boss é morto a dungeon começa a resetar para os próximos players. Como o sistema acha que ele está morto, ele não avança para o próximo local, ficando bugado na primeira fase. Com isso ele começa a explorar e aprender mais coisas sobre esse novo mundo, e ele também consegue aprender várias habilidades novas e acaba ficando bem forte. E agora, sem se preocupar com as regras desse mundo, ele faz o que quiser, pois é um player bugado.